quando aquele colaborador não está satisfeito e acaba prejudicando os demais. Aí, se não demitir, não agir com rapidez ali, acaba afetando não só a questão do clima da empresa, mas os outros colaboradores ali vão futuramente, pode ser que futuro próximo ali, pode ser que ele seja peça de demissão também. Sejam bem-vindos a mais um episódio do DecolaCast, um podcast feito para você, dono de micro ou pequena loja, que pretende alavancar ou decolar os resultados. Não é isso, Rodrigo? É isso mesmo, e hoje o currículo da convidada é grande, hein? Hoje é 2 minutos só de apresentação. Nem fale. Ela é administradora de empresas e pós-graduada em psicologia organizacional. Fundou a própria consultoria em recursos humanos e serviços administrativos, a Impactos. Ela atende pessoas físicas e jurídicas, oferece serviço de criação e reestruturação de currículos, recrutamento e seleção, além de programas de treinamento e desenvolvimento. Estamos falando dela, Leandra Fernandes. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e mostrar um pouco mais sobre o meu conhecimento voltado para essa área. E, desde já, fico à disposição para tirar as dúvidas de vocês e posterior também a isso. Show de bola. Bom, vamos lá, Leandra. O nosso público aqui são lojas do varejo, né? Micro Certo. e pequenas lojas. E talvez o termo RH para eles não seja tão falado no dia a dia, né? Não sei se todas têm um RH interno. Então, gostaria que você começasse, né? Gostaria de começar com a pergunta de o que faz um RH dentro de uma empresa. Sim, o que a gente observa hoje, na verdade, é que as empresas, elas contratam o pessoal para RH, mas que faz a parte mais genérica, né? É a parte ali realmente de contratação, a parte mais voltada para o departamento pessoal, que tem uma diferença enorme aí, que é mais voltado para o operacional, e acaba deixando o RH em si de lado, que é mais voltado para o colaborador, né? E também suprir as necessidades aí que tem a parte de gestão dentro da empresa. O RH, ele é uma expansão ali dos demais setores. Então, o que a gente enxerga muito hoje, que é focado mais para essa parte operacional, de departamento pessoal, do que o próprio RH em si. Legal. E eu vejo que a maioria das empresas, inclusive nós, passamos por diversos problemas na hora de contratar. Sim. Tem muita gente que fala que falta candidato e os candidatos falam que falta emprego. Sim. E é um negócio que não se conversa muito. Então, eu queria saber, será que as empresas estão querendo muito dos candidatos e colocando uma lista de requisitos muito alta e é exatamente por isso que não aparece candidato? O que você tem percebido? Na verdade, a gente tem os dois lados da moeda, né? Tem o lado aí do candidato, até porque eu também faço essa parte de pessoa física, né? A questão do currículo e também fazer o treinamento para entrevista de emprego. Consigo falar com propriedade. Falta muito do candidato também. Por quê? O que acontece hoje? O candidato, ele faz um currículo para disparar em várias vagas, com vários objetivos diferentes. E as empresas, quando elas lançam uma vaga, elas lançam em específico para aquilo. Então, o candidato ele não está preparado para destinar o seu currículo para aquela vaga em específico e começa a disparar o seu currículo para várias. Então, acontece que, a maioria das vezes, quem está contratando não consegue fazer essa primeira análise do currículo, certo? Porque está bem confuso para eles também, que não sabe o objetivo do candidato. Então, já é descartado diretamente aí. Então, você está falando que a maioria dos candidatos são generalistas Muito. E as vagas são específicas. Isso. Por quê? Acontece muito. Eu abro uma vaga para auxiliar administrativo, recebo lá um foco em vendas ou um foco voltado para almoxerifado. Não condiz com o que a empresa está querendo. Então, o primeiro passo, já que o currículo é a porta de entrada para qualquer emprego, hoje em dia, principalmente aqui na nossa região, é reestruturar um currículo legal que seja voltado para aquela vaga e, posterior, se destacar aí na parte da entrevista de emprego, né? Que é aí que o empresário, né, o proprietário que vai estar contratando, vai conseguir tirar mais do candidato as informações que precisa. Então, tem os dois lados da moeda. Tem o pessoal que não enxerga que o currículo é importante para essa porta de entrada, não está preparado para isso, e também tem um outro lado aí que enxerga que tem essa necessidade, porém não consegue encontrar ali naquele primeiro momento no currículo. Olha só, a gente queria conteúdo para a loja, mas hoje a gente está ajudando os candidatos, né? Então, se você está buscando uma recolocação, aí o primeiro passo
é entender se você está fazendo um perfil, né, um currículo correto e destinando para uma empresa específica, né? Porque a partir do momento que você destina para todo mundo, a sua chance de não ser qualificado ali para a vaga é grande, então, né, Leandro? Sim, muito. E já voltando um pouco mais para essa questão da empresa agora, não adianta você só divulgar uma vaga, né? A gente precisa reestruturar essa vaga. E o que é essa reestruturação? Identificar qual o perfil ideal que a empresa está procurando, ver a questão de salário, ver a questão da função, desenhar, pôr no papel a função que aquela pessoa vai executar. Não é apenas você contratar um colaborador e apenas colocar ali. Claro que vai ter o risco enorme do colaborador não dar certo, né? E acontecer de sair aí em menos de um ano. Antes de tocar nesse assunto de função, de estar no papel, eu acho que um dos grandes erros do candidato, e eu percebo isso porque aqui também a gente seleciona alguns currículos e vê que existe um padrão, é que a galera tá indo no Canva, a galera tá indo nos perfis, num currículo pronto e só altera ali nome, deixa até a definição de objetivo, ela é padrão, né? O que você tem percebido lá na sua consultoria? Muito, muito. E eles optam por aquele currículo cheio de cor, né, que chame a atenção através da cor. Não é isso. O recrutador, a pessoa que está analisando, ela quer saber de conteúdo. Ela quer saber do que você já fez, principalmente do seu objetivo. Porque o que a gente encontra? Vocês podem falar que já receberam muito currículo aqui. Qual que é o objetivo do colaborador? Sempre contribuir com o crescimento da empresa. Exatamente. O que você quer saber? Se ele está com o objetivo de entrar para aquela vaga, não é mesmo? Exatamente. Então, já começa por aí. Querem destacar em relação à cor, em relação a deixar o currículo bonito ali, mas não é essa a ideia. É realmente deixar com as informações que são necessárias para avaliação. E uma coisa que a gente percebe também é que os candidatos, eles colocam o último local de trabalho, mas não colocam o que eles faziam, coloca a função, e não o que eles exerciam, né? E qual que é a importância de detalhar o que era praticado no dia a dia, porque é isso que traz bagagem, experiência para o recrutador, né? Sim, exatamente. Precisa colocar o máximo de informações possíveis, mas dentro do que condiz com aquela função que você vai desenvolver, né? É importante destacar sempre as atividades que você fazia, tanto no que diz respeito à sua função mesmo e o que você fazia mais. E o que aquilo ocasionou na empresa, o que de fato aconteceu que você ajudou a melhorar ou não, o que se destacou ao certo ali. Então, é sempre importante descrever, sim, as atividades que foram exercidas nessa função. Então, trocadilho com o nome da empresa dela é o impacto que o candidato gerou no emprego anterior, é isso? Exato, praticamente isso. Show de bola. Exatamente. Você falou anteriormente da importância da empresa definir a função do candidato, né? Aqui a gente usa o RCF, né, Walter? Sim. Em 2018 a gente passou por um processo, né? E a gente começou a estruturar o nosso RH interno. E dentro da mentoria que a gente fez, a gente conheceu um documento chamado RCF. Então, como você falou que os candidatos têm que se diferenciar no currículo, a empresa também tem que ser específica naquilo que ela quer. Com certeza. Né? Porque é só assim ela vai achar o candidato ideal. E muitas das vezes a empresa nem sabe o que ela sabe que ela quer aquela função. Eu quero um vendedor. Tá, mas quais são as habilidades desse vendedor? Exatamente. O que essa pessoa precisa conhecer, saber, o que ela tem que dominar com ferramentas, né? Com comportamentos, enfim. E tudo isso a gente detalha aqui internamente num documento do RCF, que é a responsabilidade-chave da função. E a partir disso a gente tem mais clareza na hora de contratar. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa responsabilidade do lado da empresa também, visto que os candidatos têm a responsabilidade de ser específicos, mas tem o papel da empresa também, né? Sim, e por isso a importância de realmente desenhar a vaga, né? Isso, antes de falar nesse ponto, a gente precisa também destacar que geralmente o que a gente mais observa é que vai assim, é vendedor e o salário é tal. Né? É assim que a gente vê em relação à vaga. Tá, primeiro ponto. Esse salário está condizendo com o nosso mercado da região? Né? Então, precisa estar condizente ali, porque já não é atrativo. Se estiver abaixo do nosso mercado hoje, já não é atrativo. E para fazer essa discriminação, precisa entender mesmo qual vai ser o desenho, qual vai ser o papel desse colaborador lá dentro. Então, esse é um ponto fundamental para você desenvolver essa questão da divulgação de vaga e, automaticamente, acarreta no que o colaborador vai vir exercer e também na parte de recrutamento e seleção. Quando você está fazendo um processo de recrutamento e seleção, que você tem a parte técnica já escrita, você tem um direcionamento melhor, você consegue já fazer o filtro desses colaboradores, já descartar os que não estão condizentes e escolher um colaborador ideal. Então, é muito importante fazer essa parte aí de realmente saber o que o colaborador vai executar. Tá. E depois que eu sei o que o colaborador vai executar e ele passou pelo processo de seleção,
Como que eu identifico se essa contratação foi assertiva? Certo. Na verdade, a gente está falando com seres humanos, né? Nem eu, nos meus processos de recrutamento e seleção, não dou 100%. Até porque a gente não sabe, cada um tem sua particularidade, cada um tem o seu jeito de ser, não adianta. Porém, a gente tenta minimizar. Então, como eu falei, a gente faz essa parte, tanto a parte mais técnica e também usa o teste de perfil comportamental, que é a ferramenta DISC, para a gente identificar o perfil desse colaborador, para ver se ele está apto ou não para assumir essa função, certo? Essa ferramenta DISC, a gente encontra com 4 perfis, né? O dominância, a influência, o cautela e a estabilidade. Vou dar um exemplo para vocês. Como que a gente vai contratar um vendedor para fazer a função ali numa loja de sapatos, por exemplo, sendo que o perfil dele é um perfil cautela, mais estável? Não tem como, né? A gente precisa contratar um perfil que seja ali influente, que goste de vender, que se auto-venda, né? Venda ali a sua imagem, para poder, querendo ou não, atingir os objetivos do que a própria empresa está esperando em relação a ele. Show. O DISC é uma baita de uma ferramenta, a gente acabou usando aqui e dá para falar somente sobre ele, um episódio somente sobre ele, mas antes de entrar no DISC, eu gostaria de entender de você como é que funciona as etapas de um processo de contratação. A primeira, obviamente, é a abertura da vaga e a recepção dos currículos. Isso. Mas como que é as etapas ideais aí para uma loja fazer esse preenchimento dessa vaga? Certo. O primeiro ponto, tem que tomar um cuidado em relação à divulgação. O que acontece muito, que eu visualizo outras pessoas que fazem essa divulgação, é de não pôr um prazo ali específico para recebimento de currículo. Você fica recebendo currículo por meses, né? Eu já fiz isso lá no início, quando eu abri a empresa, não coloquei um prazo determinado para receber aquele currículo e fiquei recebendo currículo por um tempo ainda. Então, para minimizar esse processo, pôr um prazo, certo? Primeiro ponto. Discriminar os pontos principais e pôr também o que seria um diferencial. Quando você coloca um diferencial, não quer dizer que a pessoa tenha. Mas, às vezes, você consegue identificar, na primeira reunião que você faça, que aquela pessoa é apta a desenvolver aquilo. Então, seria ideal pôr aí um ponto que seria para desenvolver, certo? Segundo passo, seria fazer uma pré-entrevista online, antes de chamar para presencial. Aí você também já consegue eliminar vários pontos. E fazer perguntas que são afirmativas, para ver como que a pessoa vai corresponder ali em relação à empresa. O que acontece também, a gente faz a divulgação de vaga tanto identificando a empresa e também faz o processo anônimo, porque muitas empresas não gostam de aparecer justamente para não ter relação com parentesco ou alguma coisa do tipo. Uma das perguntas que não pode deixar de fazer quando a gente divulga o nome da empresa é o porquê que o colaborador quer trabalhar lá, para ver se condiz com o que a empresa está correspondendo, né, com os objetivos dela nesse momento. Então, essa pergunta não pode faltar. Logo após essa entrevista online, a gente vai para o teste de perfil comportamental, que é uma etapa logo em seguida. Depois do teste, a gente já faz a eliminação dos candidatos que não estão aptos, e aí a gente vai para os testes que são mais específicos. Preciso de uma pessoa que tenha o nível médio do pacote Office, por exemplo. E aí vai aplicar a questão do Excel, PowerPoint, o que vai ser necessário para aquela vaga. E, posterior, chama para uma entrevista presencial, e aí é junto com o responsável do setor, né, geralmente o líder do setor, o qual ela vai corresponder, que a gente faz esse processo final. E, posterior, tem aí a fase final, que é a discussão entre o recrutador e o empresário, né, a pessoa que está representando, para a gente discutir qual seria a melhor pessoa ali para estar desenvolvendo aquela função. Legal. Aqui nós trabalhamos com um mantra de demita rápido e contrate devagar. Então, para quem quer realmente colocar alguém para encher a vaga, né, seja na loja, enfim, é importante passar por essas etapas a fim de validações, né? Porque é muito frustrante você colocar a pessoa errada. Além de frustrante, é caro, né? Custa dinheiro você errar uma contratação. Então, isso é a importância dessas etapas, né, Rodrigo? Com certeza. Fala por experiência própria, né? Erramos uma recentemente e ficou nada barato. Sim. Mas vamos lá. A gente falou das etapas de contratação, beleza? Tem a questão do perfil ali que você mencionou, né? Então, você falou de prazo determinado, que é um ponto que eu já vi também várias empresas erram, deixar em aberto. Sim. Pré-entrevista online. A gente está numa região onde a maioria das pessoas tem um certo receio de fazer coisas online, né? Inclusive reuniões. A gente faz muito isso aqui, inclusive hoje a gente atende o Brasil inteiro, mas a gente atende só por conta da possibilidade de fazer remoto, né? E funciona super bem. Sim.
Mas você encontra alguma resistência desses empresários de fazer essa validação primeiro online ou não? Não, porque na verdade esse primeiro processo é dentro da Impactus, né? Quando a gente fecha a vaga em si, a gente explica o processo em si, porém a entrevista final vai ser com eles, vai ser o presencial, vai conhecer ali as características físicas, porém não é o que interessa, é o que interessa realmente o que a pessoa vai aplicar depois. Mas não tem, é mais voltado para Impactus mesmo. Até porque a internet hoje em dia facilita muito, né? Sim. E uma das coisas, quando a gente fala do candidato, uma das coisas que eu percebo que a maioria tem dúvida é se coloca a foto no currículo ou não, porque, de certa forma, tem um certo receio, né? Nossa, se eu colocar minha foto, será que vão me chamar? E se eu não colocar, pelo menos corre risco de chamar? Sim. Como que você tem recebido esses currículos? E aí, vocês recebem muitos currículos com foto ou não? Bastante. Ultimamente tem Vocês aumentado. têm preferência por currículo com foto ou não? Não sei, acho que não tem muita diferença aqui. Eu acho que já teve. Já teve. No passado, a gente olhava um pouco, de certa forma, para ver se conhecia, para ver se era familiar. É que empresa Mas no hoje em dia, começo não. você quer pessoas que pelo menos você já conheça, né? Sim, Mas com o sim. tempo você tem que se desprender disso. Aí acaba sendo, né, Sim. indiferente. Sim. Não, na verdade não é obrigatório, tá? Ele é opcional, mas se a empresa solicitar, é necessário pôr. Então, tem uma recomendaçãozinha lá, o pessoal que vai fazer o currículo comigo, eu sempre mando. Sempre tirar uma foto em parede branca, né? Que esteja visível, assim, a parte do seu rosto. Se Quem for usa colocar foto, capricho pelo menos, né? Isso, Mas exatamente. esse é um ponto importante, né? esse é um- Porque a maioria dos que colocam foto que Selfie, é né? selfie, Selfie, põe foto de rede com social. efeito de rede social, então é melhor não pôr, né? Não pôr, exatamente, não pôr. E se caso a empresa faça essa exigência, então seja o mais profissional possível. Não precisa ir, né, tirar a sua fotinha ali 3x4. ou numa empresa, não precisa. Pode ser uma foto mesmo pelo celular, de preferência fundo branco, que seja mais visível o seu rosto, os meninos tomar cuidado aí em relação a boné e tudo mais, né? O ideal é ficar sem boné. E as meninas tomar mais cuidado aí em relação à maquiagem, né? Não tão forte, não tem problema usar, né? A gente não está analisando ali a sua característica física, porém tomar um cuidado para não chamar tanta atenção e tirar a atenção do conteúdo em si do currículo. Voltando um pouquinho sobre o que você falou de ter um tempo, né, para recepção de currículo. Tem um tempo médio de preenchimento de vaga? Sim. Mas acontece das empresas falar, Leandro, eu preciso de um colaborador para daqui 10 dias. É possível. Porém, demanda a disponibilidade que a empresa vai ter para dar atenção naquela vaga. Mas o ideal seria em torno aí de uns 20 dias. 20 a 25 dias para a gente conseguir trabalhar bem, fazer várias conversas, aplicar os testes mais tranquilo com o colaborador. Porém, tem vagas que precisam ser um pouco mais rápidas, porque às vezes logo de cara a gente encontra um candidato ideal. Quando faz o teste DISC ali na terceira etapa, você já concretiza que é aquele colaborador que vai ser escolhido. Porém, tem aí em torno de uns 10 dias ainda, vamos dizer assim, para a vaga finalizar. Eu preciso correr, porque senão eu corro o risco de perder esse colaborador. Principalmente se a vaga for para serviços que a gente mais encontra aqui na nossa região. Vendedor, auxiliar administrativo, secretariado, né, ou algo do tipo. Aqui já aconteceu, né? Já Variar, já aconteceu várias vezes de a gente fazer entrevista, falar, nossa, essa pessoa provavelmente vai ser a escolhida. Sim. Aí, como a gente tem o processo, tem que finalizar, porque a gente já definiu a data, passa o tempo, a hora que vai bater o martelo, a pessoa já está empregada. Sim. E aí começa tudo de novo. Acontece. E você acaba entrevistando muitas pessoas, né, lá na Impactus. Tem algo que chama atenção no currículo que pode servir de dica para o pessoal que está querendo se recolocar no mercado de trabalho? Primeiro ponto, além do conteúdo, é a estrutura do currículo. Né? Saber montar ali um currículo que esteja uma estrutura legal e conduzir o recrutador a ler já é um ponto que vai se destacar no meio dos outros, tá? Então, em relação às suas informações pessoais que estão ali para contato, precisa estar correto. Tomar muito cuidado em relação ao e-mail, né, que o pessoal coloca ali. Não sei se vocês já receberam algum tipo de e-mail aí. Vamos supor, pedro.scol98@gmail.com. A gente já recebeu também. Então, tomar cuidado com essa questão aí. O número do celular precisa estar correto, né? Se a pessoa tiver preferência ali de pôr 2 números também, só garante que a informação vai chegar, né? Em relação ao seu endereço, não precisa pôr o endereço completo por questão de segurança, põe só ali o bairro
e a cidade é o suficiente para o recrutador fazer análise. E aí tem alguns outros pontos que são mais técnicos. Por exemplo, tem o CNH, A ou B, ou A e B. É importante pôr, porque aí já é uma característica a mais, caso aquela vaga esteja descrito que precisa pôr. Em relação ao objetivo, bem sucinto, o seu objetivo mesmo. Aí é uma vaga para vendedor? Vendedor. Personalizado. Não precisa, exatamente. Não precisa pôr ali que quer contribuir com... o crescimento. Isso é o mínimo que a empresa espera, não é mesmo? Sim. Então, não. É ser bem objetivo, certo? E aí, depois, vim pondo as outras informações, que é em relação à sua experiência profissional, né? Colocar ali o seu cargo, a empresa que você trabalhou, o período que você trabalhou, mês e ano de início, mês e ano de término é o suficiente. Não precisa pôr em específico o dia que entrou, o dia que saiu. E também colocar as informações ali que você fez, que você realizou, que serviu ali para concretizar ali a sua vaga que você trabalhou. E também falar das suas questões acadêmicas, né? Seus cursos rápidos, seus cursos, os presenciais, online, tudo conta. Tudo conta. Então, é bacana fazer essa estrutura e desenhar certinho o seu currículo, que com certeza já vai se destacar no meio de tantos outros que chegam assim com muita informação para mais ou não tem informação. É o momento de se vender, né? Exatamente. E eu não sei qual que é a recomendação correta, mas o que eu tenho percebido é que a nova geração... Nossa, agora eu me senti velho falar nova geração. Mas a nova geração ela está parando muito pouquíssimo tempo, né? Sim. Nos empregos. E aí aparece lá, 3 meses em tal lugar, 4 meses em outro lugar. Qual que é a recomendação? É colocar essa informação ou não é necessária? Porque se a gente for parar para pensar... que eu estou me candidatando para uma vaga de vendedor, eu preciso colocar que eu tenho, se exigir experiência, eu preciso colocar que eu tenho experiência. Mas essa experiência de 3 meses, qual que é o olhar do recrutador quando ele vê que uma pessoa que pula de galho em galho? É uma pessoa que não tem estabilidade nenhuma. Então, o ideal seria pôr as suas 3 últimas funções que você teve, que condiz com o objetivo da vaga, mas também que você teve durabilidade lá dentro. Não adianta você pôr ali 10 que você acha que você vai estar arrasando no seu currículo, não é isso. Você só passa um ar que você não tem estabilidade nenhuma e com certeza o currículo já vai ser eliminado ali logo de cara. A gente falou sobre como transformar um currículo em um currículo atrativo, né? Mas como que uma empresa pode se diferenciar, né? Visto que as empresas falam que está difícil encontrar pessoas. Sim. E as pessoas falam que não tem vagas. Como que a empresa pode deixar a vaga atrativa a fim de ter mais recepção de currículos? Sim, na verdade, quando você faz a divulgação, como eu falei, você põe os pontos principais que você quer e na hora da entrevista e na hora tanto da online e da presencial, você conseguir tirar um pouco a mais daquele candidato, certo? Através dos testes também consegue tirar isso, porém ela precisa saber muito bem o que ela quer daquele colaborador, que entra naquela questão que a gente falou de desenhar a vaga, certo? Então, precisa estar bem estruturado isso para você conseguir tirar de fato. Por isso que esse processo de recrutamento e seleção em si é muito importante, porque você precisa dar uma atenção, que é aquilo que vocês falaram, né? Para fazer a contratação, demanda um pouco mais de tempo, né? E para demitir, tem que demitir rápido. Então, o ideal seria dar essa atenção nesse primeiro processo, para depois não ter tanto trabalho para contratar outros, né? Questão do custo. E o que a gente tem percebido é que, apesar de a gente seguir essas recomendações, ainda assim o alcance das vagas está curto, né? Porque, por exemplo, quando uma empresa vai postar uma vaga no Instagram, o Instagram, primeiro que ele não entrega para 100% da base. Sim. O Facebook é a mesma coisa. Qual que é a recomendação para ter um alcance bacana dessa vaga e ter o maior número de currículos possíveis chegando? Tá, vamos lá. Nós temos outros caminhos hoje, né? Através do LinkedIn, através de outras plataformas que divulgam essa vaga. Porém, na nossa região ainda não tem essa cultura de achar os candidatos ideais lá. Então, ainda é através do Facebook, ainda é através do Instagram, não tem jeito. E divulgação, WhatsApp, boca a boca, enfim, que o pessoal faz. E tem outros caminhos, tentar ir em pontos, em pessoas que fazem esse processo de divulgação. Por exemplo, hoje eu tenho 2 pessoas que fazem a parte de divulgação, né? Inclusive um é o Eduardo, que acabou ganhando como vereador recentemente, mas ele faz um trabalho muito legal aqui na cidade. E ele faz a divulgação e tem um alcance enorme.
porém tem que fazer um filtro, porque vem muitos currículos realmente que não condiz com o que a gente está procurando. Mas usar esses pontos estratégicos, né? Tem o Eduardo, tem outras pessoas que fazem essa divulgação de forma gratuita, que com certeza vai chamar mais atenção do pessoal. Aí, se fosse para ir para um caminho de pago, talvez impulsionar a vaga, fazer alguma coisa nesse sentido. Isso, exatamente. Aí fazer um trabalho diretamente com a sua página no Instagram, né? Ou, se for só através da Impactos, fazendo a Impactos mesmo. A gente já faz isso daí também. E delimita a questão do parâmetro, né? Até onde ele quer atingir. Agora eu fiquei com uma dúvida. Acho que, se eu não me engano, você falou que você trabalha com uma base de dados interna para ver se você encontra alguém que já participou desse processo seletivo. E se não, você divulga a vaga novamente, é isso? Isso. Nós temos um banco de dados hoje de em torno de uns 400 currículos, de várias áreas, voltado mais para a parte operacional e administrativa. 400 da região aqui, né? Isso, da região. Entendi. Tem muitos currículos aqui de Capão Bonito, Ribeirão, Itapeva, Itapetininga também chega alguns. Porém, a gente abre o processo seletivo para aquela função, certo? Todas as empresas que contatam a gente para a gente fazer essa divulgação, a gente abre essa vaga, tá? Então, a gente faz 2 processos aí, os currículos que chegam novos e também na nossa base de dados. Tem um outro ponto também, que o pessoal que faz o currículo com a Impactos, a gente deixa no primeiro ponto ali, justamente porque a gente já conhece esse tipo de perfil, a gente já fez uma conversa mais a fundo para fazer esse currículo. Então, o primeiro ponto é analisar esse banco de dados que foi feito através da Impactos, um banco de dados que fica os currículos armazenados, e aí vem os currículos que a gente recebe, que é destinado só para essa vaga. Legal, show de bola. Leandra, de novo, né? Você entrevista muitas pessoas. Tem alguma habilidade em comum que as empresas sempre procuram nesses candidatos? Não, geralmente aqui, a pessoa tendo assim o básico, que é a parte do pacote Office, já é o suficiente, porque vai mexer ali com a questão de lançamento, né? Mais voltados aí para a empresa de vendas, né? Mais voltado para vendas, lojas. Mas se tem mesmo esse perfil de aptidão de venda, se consegue se vender ou não. Mas não tem nada específico que seja mais assim. Mais procurado, né? Mais parte técnica mesmo ali do pacote Office, e aí questão de vendas, mas tem aptidão. Agora eu vou perguntar da Leandra recrutadora. Quais são as perguntas que não podem faltar num processo seletivo? Então, vamos lá. O primeiro passo é a apresentação pessoal, né? Você precisa fazer a sua apresentação ali, e aí que já começa a... Aliás, todo o processo de recrutamento e seleção que o candidato participa, ele precisa entender que ele precisa se vender, né? Independente se está no perfil dele ou não, sendo que a gente vai estar contratando ali, analisando para ver se ele é apto para aquela vaga. Eu sempre falo que no final do dia todo mundo é vendedor. Sim, né? Não tem jeito. E aí a pessoa precisa se vender. Então a gente pergunta faça uma apresentação pessoal. Quem é você? E aí a gente já começa a tirar alguns pontos e já começa a elencar com outras questões. Mais voltado para a empresa também, né? Em relação a planos futuros, para ver se essa pessoa quer só ali um serviço de imediato ou pretende continuar na empresa, né? E também em relação à sua vida pessoal, a gente entra um pouco. Por mais que não interesse naquele momento, mas a gente precisa entender um pouco sobre esse lado pessoal da pessoa também. Entendi. E tem perguntas que são desnecessárias que o pessoal geralmente faz porque vê aí nos fóruns da internet? Tem que tomar um certo cuidado com essas perguntas que são relacionadas ao pessoal, né? Você tem que ir direcionando a conversa para você poder captar algumas coisas. Mas mais voltado, por exemplo, o que você faz às suas horas vagas? Toma aquela cervejinha? Toma cuidado em relação a isso, porque todo mundo tem essa vida pessoal, né? Então tem que tomar um certo cuidado até onde você está sendo ali o recrutador de fato, ou querer saber um pouco mais a fundo aí do pessoal, certo? Você comentou sobre o DISC, que é uma das últimas etapas, né? Depois que você faz um grande filtro. Acho que agora é o momento da gente falar um pouco sobre isso. Por que uma loja deveria aplicar o DISC antes de fazer uma contratação, então? Para entender o perfil comportamental daquela pessoa, né? O DISC, ele mostra exatamente quais são os pontos em evidência sobre você. Não quer dizer que você vai ser engessado àquilo, mas tem uns pontos que você se destaca mais. É como eu dei o exemplo para vocês. Como que a gente vai contratar um perfil que seja ali estável para um vendedor? Não tem como, não tem como. Então, a maioria das empresas
fazem a contratação através de indicação, através de algum parente que indicou, e acabam esquecendo dessa parte que é extremamente necessária, de identificar o perfil se ela é apta para aquela vaga, certo? Então, é muito bom aplicar essa ferramenta justamente por conta disso, para você conseguir analisar e ver se ela está apta para aquela função que você abriu ou se você consegue identificar que ela pode ocupar algum outro cargo na sua empresa futuramente ou, de repente, substituir ali um colaborador. E qualquer pessoa pode aplicar o DISC? Tem que ter alguma formação? Como que funciona? Tem que ter entendimento. Na verdade, tem sim a formação DISC, né? Tem a certificação e tudo mais, porém você tem que saber aplicar essa ferramenta e também fazer o desenho sobre aquele colaborador, certo? E como é que funciona? É um questionário, perguntas? Isso. Na verdade, existem vários tipos de testes de perfis. Em específico, a gente utiliza o DISC, o qual eu aplico, contém 34 perguntas que são direcionadas aí, são bem aleatórias, na verdade, mas que são direcionadas para o seu pessoal. E aí, posterior a isso, já dá um resultado para a gente do qual você mais tem aí em relação a você, né? As porcentagens de 0 a 100 aí, que você mais se destaca. E quando a gente fala do DISC, aqui a gente aplica também, né? A gente sabe que a gente vai ter o perfil dominante, vai ter o perfil secundário e tem um terceiro e quarto que são... Todo mundo tem todos, mas uns mais aflorados e outros menos, né? Como que a gente consegue trabalhar, se é que é possível, como que a gente consegue trabalhar aquele perfil que a gente quer se desenvolver e se é possível, né? Mas ele é o menor perfil que a gente tem. De primeiro momento, se tivesse outra opção de uma pessoa que se destacasse um pouco além desse perfil que você deseja, eu optaria por fazer a contratação dessa outra pessoa. Você está querendo dizer já no processo dentro da empresa ou nesse processo de recrutamento e seleção? Não, no processo já está na empresa. Ah, tá. Aí é outro ponto. Se você vê que aquele candidato condiz com a cultura da empresa em si, é um candidato que não falta, faz toda essa análise que é fora dessa questão do perfil e você acha que vale a pena investir, aí desenvolver através de curso, né, através de dinâmicas, às vezes são pontos ali que é voltado para o interpessoal. Então, está fácil de resolver através de outras dinâmicas, né? Como eu falei, através de cursos. Às vezes tem dinâmicas dentro da empresa que seria interessante você ver, né, pôr essa pessoa e ver se ela realmente se destaca ou não. Você falou das letrinhas, né, da sopinha de letras, dominante, influência, sim, cautela e estabilidade. Tá. Se a gente fosse elencar nas vagas que a gente está mais acostumado, para o lojista que está nos assistindo, né? Eu queria que você definisse uma pessoa que vai ficar no caixa, uma pessoa que é vendedora, uma pessoa que vai ficar no estoque e uma pessoa que vai ficar no financeiro. Certo. Fala para mim qual que seria o perfil ideal olhando para o DISC para essas funções. E um gerente. Tá, vamos lá. Só para entender melhor, então, vou pôr alguns pontos de cada perfil e aí você vai me perguntando e eu vou pondo para você. Perfeito. Tá, vamos lá. Dominância. Primeiro, é o que busca resultado. Está ali sempre em busca, correndo atrás para buscar resultado. E é motivado por desafios, por eficiência, quer fazer, quer mostrar serviço, certo? Segundo, influência, que busca relacionamento, que é aquela pessoa que faz a sua venda, né? Que é motivado por liberdade, criatividade. Então, não adianta pôr um perfil influência trancadinho numa sala ali para fazer alguma determinada situação que não vai dar certo. A pessoa gosta de ser assim, de ter a sua liberdade, então não adianta. E a gente tem o perfil cautela, que busca mais precisão, que gosta de andar ali seguindo regras, né, da empresa. Tem altos padrões de eficiência, então as determinadas situações que você pôr, você sabe que aquela pessoa vai fazer, independente do tipo de situação que ela vai fazer ali. Ela vai entregar para você um resultado. Esse é o tipo de perfil, cautela. E a gente tem a estabilidade, que busca ali a colaboração, que tem segurança e em relação à lealdade também, que é um perfil aqui que a maioria, esse tipo de perfil, estabilidade, é o que a gente tenta buscar aí na maioria das contratações. Tenta buscar porque é a pessoa que mais vai ficar na empresa por conta dessa segurança, estabilidade, ou não tem nada a ver? Possivelmente, que está mais estável, que gosta das coisas mais certas. Por exemplo, esse perfil gosta de saber que o 5º dia útil vai cair seu pagamento. O 5º dia útil é 5º dia útil, não é no 6º, não é no 7º.
entendeu? Então, tem que andar com precisões ali, dar certo naquela situação. E é legal que todo mundo tem um pouquinho de cada comportamento, né? De cada escala do DISC, né? Se eu não me engano, é numa escala de 1 a 7, né? E daí ele faz uma matemática, como é que funciona isso? Isso. Na verdade, hoje eu aplico através de uma ferramenta, né? Que no qual nós consultoras temos acesso, no qual eu faço parte desse grupo. E aí ele já dá a porcentagem para a gente total de 100%. E aí a gente faz faz a leitura dessas informações secundárias. Então, a ferramenta que eu utilizo do DISC, que é online, ela dá em porcentagem. Então. Isso, exatamente. E se fosse para definir, então, uma pessoa que fica no caixa, aí vai depender muito das atribuições que a loja vai determinar para essa pessoa, para daí entender qual que é o perfil mais ideal, é isso? Exatamente. Por exemplo, para o caixa, uma pessoa que tenha cautela, porque ela vai lidar com números, vai lidar ali com fechamento de caixa, ela precisa ter atenção. Então, o perfil ideal para essa função seria que esteja destacado aí em cautela, primeiramente. E aí, posteriormente, a questão da estabilidade, que também daria essa segurança. Certo. Quando a gente olha para vendas... Não tem o que falar, né? Influência. Com certeza ter a questão da influência. Certo. Estoque, daí, só para ver se eu entendi, então também vai entrar em cautela e estabilidade. Sim. Porque gosta de seguir regras, gosta de seguir padrões ali, né? Então... É o que vai organizar as caixas ali, todas bonitinhas, simetricamente. Né? Exatamente. Conheço alguém assim. Conhece, Walter? Gerente? Seria mais voltado para a dominância, né? Que estaria ali para a delegação de tarefas e tudo mais, porém tem que ter uma certa influência influência em relação às suas atividades. E agora eu tô curioso. Qual será que é o perfil da Leandra? Compartilha com a gente, Leandra. Qual que é o seu perfil comportamental? Na verdade, tem um pouquinho de tudo, né? Mas o meu tá voltado para influência. Tento melhorar os pontos que são negativos aí, porque tudo a gente pode estar melhorando, né? Mas o que mais se destaca é a influência. O legal de a gente conhecer os perfis comportamentais do nosso time, né? É que nós conseguimos alinhar a nossa comunicação com eles. Não adianta a gente tirar leite de pedra, igual você falou. Não adianta colocar alguém influente dentro de uma sala fechada. Exatamente. Então, isso serve muito mais para que a gente possa alinhar essa comunicação do que para eles próprios, né? Para a gente conhecer quem de fato está executando aquela tarefa. Exatamente. Eu e o Walter também fizemos a formação de analista comportamental do DISC. Legal. E o que é bacana é que assim, ó, a gente olha para a pessoa, a gente conversa com ela alguns minutos e já dá para saber o perfil, né? Eu acho que isso é sensacional. E a hora que a gente tava começando a falar aqui, não sei se o Walter também, mas aí. O problema de você fazer a formação é isso, você fica analisando os outros. Exatamente. Quando eu fiz a formação, todo mundo, até dentro da minha casa. Nossa, meu marido tem esse perfil. Mas não tive coragem de aplicar até agora, viu? Não, mas é bacana. Sim, e extremamente importante. A gente sempre fala, né, que não tem perfil bom e perfil ruim, né? Todos os perfis, eles são importantes. E tem um detalhe, né? O problema de a gente querer contratar uma pessoa e não olhar para o perfil dela, e talvez esse, você pode falar melhor, mas talvez esse seja o maior erro das empresas, é que quando a gente coloca uma pessoa que tem... Vou usar o exemplo que você trouxe. Eu coloco uma pessoa que é influente para organizar planilha de Excel. É uma tortura para mim olhar Excel. Não vai rodar. Não vai rolar. Então... eu não vou estar satisfeito com o trabalho que eu estou exercendo, eu não vou fazer bem feito. Exatamente. E a minha principal característica está ficando dentro de uma caixa. Sim, exatamente. E automaticamente não dura tanto tempo na empresa, né? Isso acarreta muito aí nessa questão de durabilidade do colaborador. E aí a gente tem um desafio com quem é influente, né? Porque imagina uma pessoa influente fazendo processo seletivo. Ela se vende super bem, do jeito que ela quer, do jeito que o recrutador está precisando... Se eu não faço o DISC, né? Obviamente. Exatamente. Se eu não faço o DISC e eu recebo esse candidato e ele é influente, ele consegue, de certa forma, persuadir o entrevistador. E aí, essa pessoa talvez seja aquela que fique 2, 3 meses e saia fora, né? Sim, com certeza. Porque ela está buscando aquela vaga por uma necessidade naquele momento, mas surgiu alguma outra que interesse a ele ali. Com certeza ele vai sair na primeira oportunidade. Então, por isso que é interessante fazer a aplicação desse teste, para você realmente entender. E já dentro da empresa, o que acontece também em alguns perfis que a gente já aplicou,
de um empreendedor, ele está querendo subir aquela pessoa que está no operacional para fazer a gestão dos demais, porém ela não tem um perfil, mas quer subir esse colaborador porque já faz anos que está dentro da empresa, ou às vezes é algum conhecido, algum parente ali, e quer dar essa oportunidade, mas acaba perdendo, conforme eu falei para vocês, acaba perdendo tanto o operacional quanto o administrativo. Então, quando for ter essa função ou, de repente, substituir alguém que já estava ali, o ideal seria fazer a aplicação do teste para entender se aquela pessoa mesmo é apta ou se não, um outro colaborador ali que esteja ao redor da pessoa é mais apta para estar assumindo. Isso aí meu pai falava há uns 10, 20, 15 anos atrás, ele falava que ele trabalha com uma equipe, ele trabalha na parte do agro, né? Aí ele falava que quando ele ia transformar uma pessoa que era operacional na parte de liderança, ele perdia um excelente operacional e ganhava um péssimo líder. Eu acho que isso continua, né? Tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E não deixar influenciar mesmo essa questão de parentesco ou acaba se tornando amigo daquele colaborador, né? Infelizmente, tem que olhar para o lado da empresa mesmo em si, não tem jeito. E às vezes nem isso, né, Leandra? Às vezes eu vejo que a maioria das empresas, pelo menos as que a gente tem contato, elas acabam promovendo as pessoas que têm resultado. Só que às vezes essas pessoas são aquelas que deveriam ser especialistas na função e não gestores, né? Isso, exatamente. E aí é o que a gente chama de carreira em Y, é isso? Isso. Na verdade, seria projeção de carreira, né? E aí precisava identificar aí os fatores para você estar fazendo. Por isso que eu sempre prezo também e olhar o colaborador em si, né? Não olhar em relação à equipe, mas olhar o colaborador mais a fundo. Além de aplicar o teste, de conhecer as características dele, fazer essa relação mais a fundo. E fazer a projeção de carreira, né? Será que para esse colaborador eu vou conseguir, de repente, transformar ele em um cargo de gestão ou não? Então, precisa olhar mais a fundo para o colaborador mesmo. E a importância de você conhecer essa pessoa realmente. Exatamente. Bom, mas olha que legal, você que está assistindo esse episódio até aqui, se você está buscando recolocação no mercado de trabalho, você tem muita coisa aí para aplicar, né? Muita dica que a Leandra deixou para gente. E se você quer recolocar, né, alguém no seu time, você também está com muitas ideias. Porém, o RH não é só isso, né, Leandra? Sim. E lá na Impactos, o que mais que vocês fazem, que demanda bastante coisa para vocês, fora o recrutamento e seleção para uma empresa? Sim, como eu falei, né, o nosso forte hoje é o processo de recrutamento e seleção para a pessoa, para o empreendedor, né, para a pessoa, para o PJ, e também a parte pessoa física mais voltada para o currículo e treinamento para entrevista de emprego. Porém, a gente tem também o treinamento e desenvolvimento que a gente faz com as empresas em alguma determinada situação que ela está sentindo ali que não está dando certo naquela empresa, certo? Então, tem situações, por exemplo, estou com um problema de muito disque-me-disque aqui na empresa. Saiu um colaborador que era importante e acabou tendo aquele disque-me-disque. Como que a gente pode fazer isso que já vem há um tempo me afetando? Tá, então vamos aplicar uma pesquisa de clima organizacional para a gente ver como que está essa empresa em si, para depois pôr os pontos que a gente precisa estar melhorando. E aí a gente faz também essa aplicação desse teste de perfil e aí vai para a parte de treinamento e desenvolvimento. Aí identifica se a gente vai fazer a parte mais voltada para a questão em grupo ou se vai para determinado colaborador em específico. Você utiliza aquela tabela, baixa o resultado... Como que é o nome daquela tabela? É uma matriz, né? Uma Para matriz, você saber isso. o momento certo de demitir um colaborador. Então, se ele ter- tem baixo engajamento e baixo resultado, ele tende a ser demitido, né? Sim. Agora, se ele tem baixo engajamento e alto resultado, você precisa treinar a parte comportamental. Sim. Nas empresas que eu prestei esse tipo de serviço, não pegamos nenhuma situação que a gente precisou demitir o colaborador. A gente não precisou fazer essa matriz, eu não utilizo, no caso. Entendi. E você tem alguma orientação para essa decisão de demitir um colaborador? Chega muita demanda assim para você? Não, porque a gente vai mais voltado para a área de... Recolocação. Né? Isso. E identificar ali a questão... fazer esse primeiro diagnóstico, identificar para ver se a gente vai fazer vai pelo caminho de treinamento e desenvolvimento mesmo, se vai aplicar uma pesquisa de clima, mas nunca chegamos ao ponto de falar, tem que demitir esse colaborador. As empresas que eu prestei serviço até hoje, a gente não chegou até esse ponto. Mas qual que é o momento de olhar e falar, chega, rua? Sim. Quando aquele colaborador não está satisfeito e acaba prejudicando os demais.
Aí, se não demitir, não agir com rapidez ali, acaba afetando não só a questão do clima da empresa, mas os outros colaboradores ali vão futuramente, pode ser que futuro próximo ali, pode ser que ele seja peça de demissão também. Aqui a gente promove essas pessoas para o mercado de trabalho. Mas se vê que está iniciando ali a afetar os demais, já é um ponto de atenção que precisa ser corrigido quanto antes. Mas uma coisa que eu não sei se as outras empresas fazem, pelo menos eu não conheço. Mas aqui o Walter mencionou, né? Lá em 2019 a gente fez a imersão, fez um acompanhamento e começou a implementar algumas ferramentas, né? E hoje a gente utiliza feedback, one-on-one. Você vê que isso também acontece em outras empresas? Como que funciona? Sim, na verdade, quando eu vou até essas empresas e começo a ter o contato diretamente com o colaborador, eu sinto essa falta entre o empregador e o colaborador, de sentar, conversar. Alinhamento de expectativas, né? Sim, mas assim, de sentir de fato que tem alguém ali por ele. De falar, opa, nossa, tá prestando atenção, eu tô aqui, eu não sou só mais um número. Eu não tô aqui só para render, vamos dizer assim. Então, eles sentem mais essa falta de ter alguém ali que corresponda por eles. É mais essa necessidade. E aí a gente faz toda a correção, voltado tanto para quem está aqui nesse meio, né? Quem que vai corresponder por eles, quem é a pessoa que vai estar aqui levando essa demanda para vocês. Vira um mediador ali. Exatamente. E a maioria das empresas não tem, mas o interessante seria sempre delegar alguém ali para que possa ter essa ponte, né? Mas esse é um desafio, né? Porque hoje a maioria dos nossos clientes, eles são micro e pequenos empreendedores. Sim. Então, teoricamente, eles estão o tempo inteiro com o time deles. Sim. E mesmo assim, você acha que falta esse Sim. olhar para o ser humano e não só para o resultado? Depende da quantidade de colaboradores, né? Tem empresas mesmo que conseguem ter esse contato direto, porém, seria o ideal delegar alguma pessoa para que esteja ouvindo isso. A maioria das empresas que eu atendo também não tem um departamento de RH em si que faz esse processo, né? Que consegue sentar e ouvir. Porém, seria interessante deixar uma pessoa ali que correspondesse, que tivesse ali a todo momento disponível para o pessoal a estar levando essa demanda para eles. E hoje o mercado ele vem virando um pouco em relação a pessoas, né? As empresas que entenderam que cuidar de pessoas também impulsiona o resultado têm se destacado ultimamente, né? E uma pequena loja que está começando, tem poucos colaboradores, como que ela pode dar mais voz para o seu time? Como que ela pode começar essa jornada de mostrar de fato que aquele colaborador é importante para a empresa? Sim. Primeiro ponto, investindo no colaborador, né? Através de treinamento, através de contato, fazer visitas, por exemplo, técnicas em outras empresas, que podem ser que aquele colaborador pense, nossa, de fato ela está querendo que eu me desenvolva e que fique aqui. Então, de primeiro momento, é fazer o treinamento, né? O desenvolvimento em si da pessoa ali, do colaborador. Aqui a gente tem esse desafio, né? A gente treina tanto que os outros querem levar embora. É o risco que corre, não tem jeito. Mas tem uma frase, né, que fala bastante sobre isso, né? Você gosta de falar essa frase? Eu sempre falo frase invertida, né? Mas vamos tentar. Pior do que você não investir numa pessoa e ela sair, é você não investir e ela ficar. Exatamente. Então, é um grande problema você também não treinar essa pessoa ficar com você pro resto da vida. É um problema, né? E aqui nós temos como valores, né? Um dos valores é a melhoria contínua. Então, a gente costuma falar que não é fácil trabalhar aqui, porque aqui a gente vai provocar a pessoa a estudar. Sim. De fato, ela tem que estar em desenvolvimento, né? Nós acreditamos que a WLS ela só vai crescer a partir do momento que os colaboradores crescerem também. Sim. Então, é em conjunto. E a gente vende isso para eles e impulsiona, né? Investindo nesse formato. E fato curioso, nas entrevistas que a gente faz, em uma das etapas, na última etapa praticamente, que já é aquela entrevista presencial, a gente faz algumas perguntas voltadas a desenvolvimento pessoal e profissional, né? Então a gente pergunta, você gosta de ler? E todo mundo, gosto, nossa, eu leio bastante. Os influentes falam bastante assim. Os quem é ele? E qual que foi o último livro que você leu? Aí a pessoa fala, livro tal. Conte pra mim, o que você aprendeu nesse livro? Nossa, você sabia que eu só li a capa? Ai, meu Deus. Acontece. E o fato curioso é que aqui a gente lê livros juntos mesmo. É raro, mas acontece sempre, né? Sempre. Que a gente tem alguns rituais de desenvolvimento e um deles é o método Kumbuka, que inclusive hoje a gente já teve essa reunião. Então a gente lê um livro em conjunto e senta para discutir ali os pontos que dá para executar dentro da empresa, né? Legal. Mas aí o que acontece, dando continuidade aqui, quando a pessoa fala que lê e que gosta de estudar, beleza. E às vezes é aquela pessoa, aquele vendedor que está usando o Excel. A pessoa odeia ler,
Mas aí na entrevista ela falou que gostava, ela entra aqui na empresa e ela acaba percebendo que aqui ela vai ser obrigada a ler. E aí é aquela pessoa que não vai durar muito tempo também. Então tem que tomar muito cuidado com o que fala na entrevista, porque no dia a dia as coisas vão precisar fluir, né? Com certeza. E vale lembrar também que não é porque a gente aplicou o DISC que ele tem que ser engessado, né? São pontos que todo ser humano tem, são pontos... tem pontos positivos e tem pontos negativos. Então, tem pontos que a gente consegue desenvolver. Então, não ficar só, de fato, enraizado para o que sai nessa questão de... que dá mais evidência do DISC, certo? Porque tem pontos que a gente consegue melhorar no dia a dia, né? Que é o que acontece. E tem que tomar cuidado para não virar muleta também, né? Que quando a pessoa entende um pouquinho de DISC, ela fala, não, mas meu perfil é... Ah, com certeza. Com certeza. Não pode ficar engessado nisso nunca. É que olhando para o DISC tem dois caminhos também, né? Ou você tira o máximo daquilo que ela é boa, né, no caso, ou você vai aperfeiçoar os pontos que não são tão bons para aquela vaga, né? Sim, Até porque eu disse que não existe perfil bom, perfil ruim. Não, Depende de onde você vai encaixar a pessoa, né, de onde ela está. Então, acho que tem esses dois caminhos, até para você não insistir muito numa pessoa que não faz sentido. Sim, e vai condiz aí com a necessidade da empresa, né? Tem jeito. Tem pontos que, por exemplo, influência, que é muito bom para a minha loja de vendas, mas que não é bom para a loja do meu parceiro de vendas também. Então, tem que tomar um cuidado em relação a isso, para fazer essa análise. E a maioria das pessoas também, quando elas vão participar de um processo seletivo, elas falam que são resilientes, que elas levam de boa um feedback construtivo. Proativas. Elas são proativas. E como é que essas pessoas, elas conseguem executar isso no dia a dia, sendo que não é perfil dela? Você tem alguma dica? Muitas vezes as pessoas não sabem nem o que é, viu? Por isso que quando a gente vai montar ali o currículo, a gente deixa claro algumas questões e consegue identificar se a pessoa realmente é. Então, o primeiro passo é tomar cuidado com o que você vai pôr no seu currículo, porque tudo que você põe ali, com certeza o recrutador vai estar te questionando e perguntando, primeiramente, se você sabe que é essa palavra. Deu provas contra ela mesma. Né? Exatamente. Então, tomar esse cuidado. E aí são pontos que vai acontecendo no dia a dia, né? Como eu falei, são seres humanos. Perdão. Como eu falei, são seres humanos, então acontece dali do dia a dia. Tem dias que você vai estar legal, que vai correr tudo bem, mas tem dias que realmente não vai estar legal, que você acaba deixando de lado um pouco essa questão da resiliência e tudo mais. E você já pegou casos de pessoas que colocaram no currículo emprego ou função que nunca exerceram e quando você foi olhar a carteira de trabalho, não tinha? Sim. Na verdade, como que a gente faz essa questão de fazer o filtro hoje? A gente pega as principais funções que ela colocou ali, que condiz com o objetivo daquela vaga e liga, geralmente, para a empresa. Porque aqui, como todo mundo conhece todo mundo, faz esse contato direto. E aí vê, de fato, se a pessoa trabalhou ou não. Por quê? Tem uma outra dúvida também que é muito constante. Se eu trabalho registrado, eu coloco. Se eu não trabalho registrado, eu devo colocar também ou não? Deve colocar porque você executou aquela função, né? Você fez aquelas atividades. Então, o ideal seria pôr. Então, independente da carteira de trabalho, a gente sempre gosta de ter essa segurança ligando para outras empresas que essa pessoa trabalhou para ter essa certeza. Voltando para a parte de contratação ainda, né? Qual que é o impacto do comportamental com as habilidades técnicas, né? Porque a gente tem uma máxima aqui que a gente contrata pelo comportamental e a gente treina a parte técnica, né? Não? Não. A de mercado, eles contratam técnico e demitem por comportamental, né? Eu estava falando que no nosso caso a gente não, a gente olha para o comportamental e a gente treina a parte técnica, né? Sim. Inclusive nós usamos pessoas com baixa conhecimento técnico, né? E a gente costuma treinar as pessoas aqui dentro, inclusive a gente forma as pessoas aqui dentro, né? Início de carreira, né? Início de carreira. Mas eu queria saber de você, qual que é o impacto disso? Porque treinar comportamento é muito mais difícil do que você ensinar uma habilidade técnica, né? Sim, por isso que tem que fazer essa análise em conjunto, né? Tanto do perfil comportamental quanto essas especificações técnicas que a empresa precisa. Elas fazem um trabalho junto, se complementam. Então, precisa fazer essa análise. E o que a empresa está esperando naquele momento? O interessante também é fazer a análise de quem já passou por aquela função e o porquê que ela foi desligada.
Se foi realmente por questão comportamental, então vale dar atenção um pouco mais para isso. Se foi por questão técnica, não desenvolveu, mesmo dando treinamento ou tentando desenvolver aquele colaborador, não deu certo, então o ideal seria fazer uma análise mais a fundo nessa parte de recrutamento e seleção, mais voltado para o técnico. Mas os dois precisam dar juntos. Uma coisa que eu tento fazer quando eu vou selecionar uma pessoa é olhar qual que é o perfil da pessoa que está comigo ou que deu muito certo naquela determinada função. Eu olho o DISC dela e tento comparar com o DISC dos candidatos. Você acha que essa é uma prática que faz sentido ou é uma prática que, em teoria, faz e na prática não? Deixa eu ver se eu entendi. Você faz comparação com outros candidatos, é isso? Não, vou dar um exemplo. O Walter é meu melhor vendedor. Tá. Aí eu pego o perfil do DISC dele e vejo lá que o I dele é tantos por cento. E eu analiso a minha base de currículos que eu estou entrevistando com o perfil da pessoa que eu quero replicar. Sim. Isso funciona? Pode servir como base, porém você não vai conseguir o 100%. A gente lida com seres humanos, cada um tem sua característica. Você não vai conseguir encontrar uma pessoa 100% igual que você já tem. Mas pode servir como base, sim. Mas é o norte, então, que a gente pode seguir. Com certeza. São números, né? Trabalhar ali através dos números, com certeza, dá uma segurança. Então, uma dica para quem está nos assistindo aproveita que você está com o seu melhor colaborador agora. Faz o DISC, contrata lá Sim. a Leandra, faz o DISC no seu colaborador, já deixa esse perfil mapeado, já coloca todas as habilidades que você gosta, quais comportamentos que tem, já deixa tudo anotado. E nas suas entrevistas, tenta encontrar alguém mais próximo possível. Faz sentido, Leandro? Sim, com certeza, com certeza. Vai dar para usar os parâmetros aí que a gente falou, tanto perfil comportamental quanto a experiência mais técnica que a empresa necessita. Aqui a gente tem um costume também de assim que a gente faz a contratação, a gente cria um processo de onboarding, que é o processo de boas-vindas do Sim, colaborador, sim. onde a gente passa toda a nossa história, os nossos Sim. valores, a gente tem um manual, né? Aqui quem trabalha aqui a gente chama de WLSer, né? Então a gente tem o manual do WLSer que a gente faz essa apresentação, explica o que a gente vende, o que a gente faz, fala tudo, né? Para dar contexto para quem começou a trabalhar. Sim. Qual que é a importância e como que uma loja poderia começar esse processo também? Sim, faz total diferença. É as boas-vindas para o colaborador, né? É ali, de fato, que ele vai falar, nossa, eu vou me dedicar a essa empresa, porque é isso mesmo que eu quero. Esse é o primeiro contato ali que ela vai ter. Então, o ideal é deixar clara essa questão da cultura, né? As empresas que já têm aí a questão de missão, visão e valores também deixar claro que isso, com certeza, vai fazer com que o colaborador entenda mais rápido o que você está querendo passar para ele e também desenvolva mais rápido as atividades da melhor forma possível. Uma palavra que você já falou umas 3 vezes é cultura. E a galera que está nos assistindo talvez não saiba muito bem o que é isso. Se você puder explicar um pouco mais detalhado o que é cultura dentro de uma loja. Certo. Cada empresa, na verdade, em si, não só em específico em loja, cada empresa tem o seu ambiente, o que entorna ele ali. Então, precisa estar desenhada essa questão de missão, visão e valores, que são os que vão nortear a sua cultura. E aí você passa para eles a questão aí do que você espera do mercado, o que você espera do cliente, o que você espera dentro de uma equipe, né? O que você espera da parte dos seus gestores e tudo mais. Então, engloba aí em si o que é a empresa. Show. Então a gente pode definir que cultura, turma, é o jeitão que a empresa funciona. É a definição. E uma das coisas que a gente percebe é que no dia 1, qualquer colaborador tá energizado, tá encantado, tá animado. Nossa, consegui meu emprego, deu certo minha entrevista, vou ter salário fixo agora. Sim. Só que com o passar do tempo, dependendo da cultura, a própria cultura vai minando aquele colaborador, né? Que ele entrou energizado, animado, engajado, mas aquele ânimo que estava aqui vai só ladeira abaixo. Então, o que precisa ser feito para que esse efeito colateral não traga más notícias para quem acabou de entrar na empresa, que seria a demissão, né? Porque se começa aqui, vai caindo, qual que é o próximo passo? Aí entra o papel da empresa, né? Ser bem ativa aí para o desenvolvimento desse colaborador. Não só ele em específico, mas como em questão da equipe inteira. A empresa precisa dar essa injeção de ânimo todo mês, vamos dizer assim, para não dizer diariamente, porque precisa fazer alguns projetos, desenvolver algumas atividades que façam essa inclusão e que
vamos pôr um exemplo aqui, um café da tarde, por exemplo, já é uma combustão ali para o colaborador, querendo ou não, ver que você está dando valor a ele. Então, é muito... Essa parte condiz mais com a empresa referente ao colaborador do que o próprio colaborador em relação à empresa. Até porque se a empresa mantém o colaborador que é o fofoqueirinho, que gosta de falar mal das coisas, que nunca está satisfeito, ele vai minar, de certa forma, quem está engajado, né? Sim, com certeza. É como a empresa funciona, né? Tá valorizando esse tipo de comportamento. Sim, sim. E tentar puxar esse tipo de perfil, né, para o mais próximo possível, que possa fazer essa parte da conversa, da fofoquinha ali, seja o mais aproveitoso possível para a empresa, né? Não jogar contra ela. E umas coisas que a gente vê, né? A maioria, pelo menos, de novo, a maioria das pessoas que a gente conversa, nossa, mas eu contrato, demito, não acerto a mão. Mas, na verdade, só tá trocando os novos, né? As pessoas velhas continuam lá e não percebem que elas são o problema. Exatamente. A gente encontra muito isso. Exatamente. É uma grande evidência do problema, né? E para você mostrar isso para a empresa, mostrar isso pro proprietário ali, que, querendo ou não, às vezes, mais antigo ali é um parente, ou já desenvolveu ali uma amizade, não só com ela, mas em relação à família também é muito difícil. Mas não consegue enxergar que realmente o problema pode ser que já esteja ali, né? Não é em relação aos novos. E a gente tem uma certa dificuldade também em relação a essa nova geração que está vindo, né? A geração Z, que já está aí, na verdade, a todo vapor. Chega cheio de gás, já está nessa questão de mostrar serviço, e as pessoas que estão mais estáveis ali têm um certo bloqueio em passar essas atividades e vice-versa, né? E essa geração que vem mais animada tem um certo bloqueio em passar as atualizações para esse pessoal também. Então, tem um conflito ali em si em relação a essas gerações. Aqui a gente pergunta, né? Quando uma pessoa vai entrar, eu pergunto se ela tem mais facilidade de ensinar ou de perguntar. Porque a gente vê que é um desafio de fato, né? Aqui, por exemplo, a grande parte dos nossos colaboradores são menos de 40 anos, tem menos de 40 anos. Então, é uma geração que, de certa forma, nasceu com a tecnologia. Então, eles têm muita facilidade de aprender, mas eu vejo que ensinar é a dificuldade. E a gente está na fase da cultura do aprendizado, né? As pessoas precisam aprender rápido, testar rápido e corrigir rápido. Sim. Então, se eu não sei ensinar, eu vou ter uma empresa que, no curto, médio ou longo prazo, de certa forma, vai morrer, né? Com certeza. Precisa ter uma evolução contínua de todos ali, né? Por isso que é o ideal você ter essa, como eu posso dizer, esse contato direto, meio que se fosse mensalmente, semanalmente ali, para poder trazer junto com você e poder fazer essa mistura entre as duas gerações, né? Porque as duas têm a agregar, tanto a geração mais antiga, com toda a sua experiência, quanto as novas que estão vindo em relação à atualização rápida, que com certeza tem muito que agregar. Aqui uma ferramenta que a gente usa é o Talk, né, Walter? Se puder falar um pouquinho. Ah, legal. O Talk nós usamos para desenvolvimento dessa comunicação e compartilhamento de conhecimento, né? Então, uma sexta-feira por mês a gente faz um Talk geral, onde toda a empresa participa, né? Assiste essa apresentação e um colaborador fica responsável por trazer essa proposta, trazer essa apresentação, esse conteúdo. E toda sexta a gente faz talks por equipes. Então, o comercial vai fazer talks somente sobre o assunto comercial, né? Daí é algo mais específico. E isso a gente também fala na entrevista. E um caso curioso é que uma vez uma pessoa foi se candidatar para uma vaga e ela falou, é verdade que para trabalhar aí eu preciso estudar? Eu falei, não, exatamente, preciso estudar bastante. Ela falou, então eu nem quero. Eu falei, não, que ótimo. É um trabalho a menos, né? Um filtro a menos pra gente. Sim, porque realmente, né? Quando a gente fala de cultura, a gente tá traçando uma linha. O que a gente aceita e o que a gente não aceita, né? Principalmente nos valores. E como o nosso valor é melhoria contínua, a gente não pode admitir. Senão vai passar o tempo e a gente não existe mais esse valor. As pessoas vão entender que se eu não estudar tá tudo bem e vai acabar morrendo, né? Sim. E é importante a gente falar que a cultura ela existe, querendo ou não. Ou ela é intencional ou ela é não intencional. Sim. E a partir do momento que você se abdica de tomar decisões difíceis, né, permitindo esse tipo de coisa, como fofoca, intriga, né, você está dizendo que é aquilo que você quer para sua empresa. Sim. Então precisa de uma postura de liderança para você acabar com isso. Exatamente. E isso acaba sendo atrativo para os candidatos que querem entrar naquela empresa.
né? Porque ela pode perceber que ela tem potencial de crescimento, Sim. né? Tem chance de ascensão na carreira e vai se tornar uma profissional melhor. Sim. Então, eu vejo que assim você consegue deixar a sua empresa atrativa para talentos, visto Com que hoje está certeza. tão difícil de encontrar e manter pessoas, né? Com certeza. Hoje vocês priorizam, então, a parte de desenvolvimento do colaborador Sim. do que a parte mais... quando vocês vão fazer a contratação, do que a parte mais operacional, mais a parte de experiência ali? É que, na verdade, a nossa empresa é venda de software, né? Então, aqui na região, a gente não tem pessoas com bagagem nisso. Então, não adianta a gente querer contratar uma pessoa que tem essa XP, Sim. sendo que a gente não vai achar. Então, a gente Sim. abre margem para trazer pessoas que estão no início da sua jornada, Sim. mas que têm fome de conhecimento. Sim. Então, pessoas que querem se desenvolver, que querem estudar, que querem crescer, que estão no início da sua jornada, elas topam o desafio. Agora, tem muitas pessoas que já têm uma bagagem já consolidada, ela não vai começar do zero, Sim, então ela não sim. se dispõe, né? Então, é um desafio constante. O que aumenta a nossa responsabilidade, né? Inclusive, a gente tem uma universidade interna, que a gente chama de Universidade WLS, onde a gente coloca vários conteúdos, curso, todos os Legal. cumbucas, os talks, para que as pessoas que vão entrando no meio do caminho, elas consigam consumir esses conteúdos também. Legal. Importante. O Walter falou de empresa ser atrativa, e eu acho que uma das coisas que faz com que a empresa seja atrativa é a definição de cargos e salários. Sim. E, ao mesmo tempo que eu sei que é bem difícil de criar isso do zero. Sim. Queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, justamente nesse setor de cargos e salários. Como que funciona essa definição? É de mercado? É de empresa para empresa? Como que eu posso iniciar hoje essa jornada nesse sentido? Na verdade, varia de empresa para empresa. Teria que fazer uma reunião diagnóstica para poder identificar o que de fato ela está querendo, né? Primeiro ponto seria reestruturar e ter um organograma da sua empresa, né? Está bem definido ali quem é a gestão, quem está ali em relação aos outros cargos, até o operacional. O famoso quem manda em quem. Isso, exatamente. Se você tendo desenhado isso, vai ficar muito mais fácil para você depois fazer uma projeção de carreira, desenhar ali essa projeção para o colaborador. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, posterior a isso, fazer toda a análise, tanto do tempo do colaborador, né? Fazer análise de perfil, fazer toda uma trajetória desse colaborador lá dentro, identificar o perfil para ver se ele está apto ali para mudar de função ou não. Mas o primeiro passo seria montar esse organograma, né? Para ver quem manda em quem, para depois partir para essa questão de definir aí os cargos e salários. Tem um ponto muito interessante que eu queria expor para vocês, que é assim, as empresas hoje elas contratam só pela questão ali do salário, tem ali um vale alimentação e acha que, querendo ou não, esse vale alimentação é o suficiente. Não é isso. E aí precisa ver o que ele está fazendo além disso depois no dia a dia com o colaborador, né? Uma das coisas que eu imagino que também seja gargalo é que, vou dar um exemplo dos nossos clientes, são lojistas, loja de 3, 4 funcionários, então, de certa forma, quando desenhar o organograma, vai ter o dono, aí vai ter lá caixa, vendedor, estoquista e cobrança, um exemplo. Sim. Então, não tem quando a gente olha para o organograma, a gente não vê muita chance de crescimento. E aí que entra a minha pergunta. Nesse sentido, onde eu não vejo que tem muito para onde crescer, porque quem está acima de mim é o dono. Tá. Como é que o colaborador vai ver esse potencial de crescimento, isso na visão de colaborador e na visão de dono? O que ele pode fazer para disponibilizar essas ferramentas para que essas pessoas assumam postos que ainda não existem? Aqui a gente fala que cada um constrói o seu próximo degrau. Sim. Justamente por conta disso, porque a gente é uma empresa que está em crescimento, nós somos uma empresa que está em crescimento. Mas como é que uma loja pode fazer isso? Sim. Já que não tem essa estrutura, no caso, o colaborador ele pode ser correspondido através do financeiro, né? Ele ter o agrado ali da questão financeira, você ir aumentando ali o salário esporadicamente, com base na atividade que ele está sendo desenvolvida. Esse é o primeiro passo. E, por lado do colaborador, ir mostrando esse serviço, mostrando para aquele empregador que tem possibilidades da gente fazer aquela melhoria. Né, a questão da melhoria contínua, de mostrar para eles, se a gente for para esse lado, a empresa vai trazer esse resultado, mas com isso tem que ter tudo
ao meu ver, tudo documentado, né? O colaborador ele levando e mostrando que aquela determinada ação que ele quer fazer vai gerar um certo resultado, querendo ou não, financeiro, ou até mesmo de crescer ali a organização. O legal de você deixar desenhado, né? Quais são as atribuições desse colaborador, qual o nível de conhecimento ele precisa, é que você consegue definir o caminho que ele precisa trilhar para se desenvolver. Sim. Né? E olhando para o organograma, a gente olha a empresa de cima. Então, por mais que pareça que tem poucas funções, porque são poucas pessoas na empresa, e isso foi uma dor que a gente teve no começo, é que, na verdade, os setores eles existem. Né? Por mais que seja você um caixa, um vendedor, existe algum cobrador que faz a sua cobrança, existe alguém do marketing que está fazendo as publicações em redes sociais. Então, existem funções, só que você só não está enxergando. E tá tudo bem, porque quando a gente está começando é assim mesmo. A gente ocupa várias cadeiras, né? Várias posições do organograma. E o legal é que o organograma preenchido dessa forma, por mais que você se coloque em vários lugares, você consegue entender aonde você precisa, né, colocar pessoas, aonde você, o que você precisa delegar. E isso ajuda no crescimento, consequentemente. Aí, a partir do organograma, a gente pode definir os cargos, né, as responsabilidades, os RCFs, e ali mapear quais são as habilidades que cada um precisa ter, e aí vai para esse gancho, né, de fazer o aperfeiçoamento das habilidades técnicas ali e subir o salário gradualmente. Né? Com certeza, mas antes disso, antes de fazer uma delegação de função a mais, o colaborador precisa entender as atividades que ele está executando. Então, não adianta nada você querer já abrir uma outra função, sendo que você nem sabe o que aquele colaborador faz. Então, o ideal é você entender aquele colaborador que você já tem, para depois fazer novas vagas, né? Possíveis novas vagas aí que sejam voltadas mais para a projeção de carreira desse colaborador. Quando você fala de dar um agrado financeiro, né? Que seria, não tenho possibilidade de um cargo, eu vou aumentar salário. Você está falando de... Corrija se eu estiver errado. Existe a possibilidade de, independente da função, eu definir se é júnior, pleno ou sênior? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Aliás, pode repetir, por gentileza, a sua pergunta? Ó, eu não tenho... Eu tenho 3 vendedores. Os 3 vendedores, teoricamente, ganham a mesma coisa porque é o mesmo cargo, certo? Sim. Aí eu tenho um que está se destacando muito, mas eu não tenho vaga de gerente de vendas. Eu posso criar, então, um vendedor júnior, pleno, sênior? Sim, com certeza. E também pode, se ele está apto querendo ou não, a tomar conta, né, e passar um pouco mais a sua técnica para esses 2 colaboradores, por que não pôr ali como um gerente dos vendedores, né, ou algo do tipo. Mas em relação a salário, seria interessante fazer essa classificação, porque aí já vai ter um ponto a mais para expressar que aquele colaborador está ganhando a mais em relação aos outros, né? Até porque pode ser que ele seja um excelente vendedor, mas não tenha comportamento de gerente ainda, né? Sim, por isso que tem que tomar o cuidado, né? E, querendo ou não, fazer essa aplicação do teste para poder identificar. Mas o primeiro passo seria, sim, classificar essa questão aí, né? De dar uma escala. Independente da função, eu posso ter essa escala de júnior, pleno, sênior, ou existe alguma classificação que... Não, na verdade, deixa eu só recapitular. Posso falar mais voltado, senão vou cortar essa parte, né? Mais voltado agora para as empresas que a gente tem aqui. Não tem esse hábito. Nós não temos esse hábito aqui hoje em dia de fazer essa escala, né? Tem outras funções, por exemplo, contrato uma secretária, mas deu certo, vamos mudar ela para auxiliar administrativo? Deu super certo, então vamos mudar ela para assistente administrativo? Deu certo, vamos mudar. E a gente vai mudando as escalas. Aqui é mais comum as pessoas evoluírem de cargos do que o próprio cargo ir sendo... Exatamente. Incrementando os salários, né? Exatamente. E se hoje você aí está pensando que você está criando uma arma para aumentar o salário do seu funcionário, na verdade não. Você está dando o caminho para ele ter um desempenho maior e trazer mais resultado para sua loja. Então, isso é uma forma inteligente de você aumentar seus resultados também. Até porque, se não tomar cuidado, o bom sai, né? Com certeza. Com certeza. Às vezes, ali, por questão de 100, 200 reais a mais, você perde um excelente colaborador. Só que você não está atento para essa questão aí, tanto da descrição da função, quanto em relação ao salário, né? Às vezes só está tocando e vendo o resultado e acaba se desligando e não vendo essa parte. Aí fazer o reajuste em cima da hora também pode não ser uma boa prática, né? Não segura. Com certeza não. É que passa uma imagem ruim também, né? Sim, não. Tem que ser através das atividades que estão sendo exercidas e também em relação a resultados, né? Você precisa trazer o resultado que aquele colaborador está
trazendo para sua empresa. Tá vendo porque vocês precisam da Leandra na empresa de vocês? Vocês têm muito trabalho. O RH realmente não é só contratar, não é só a parte burocrática. Tem todo o cuidado com pessoas que ajudam aí no resultado da sua empresa. Sim. Leandra, qual que é o principal desafio que você enfrenta quando uma empresa entra em contato querendo saber mais do seu serviço? O principal desafio é porque o meu trabalho hoje, inicialmente foi de home office, hoje ele é híbrido, então eu não estou 100% nas empresas. Então, esse primeiro contato, que a gente já está mudando a forma aí, é o presencial. Tá? Mas o primeiro desafio que eu tinha, que a gente já vem mudando, trabalhando para isso, era em relação desse trabalho ser home office e eu não ter contato diretamente com a empresa, né? Com o empresário ali que quer me contratar, no caso. Bacana. Tem mais algum ponto? Acho que não. A gente sempre termina com várias anotações, né? Aprendeu bastante hoje? Ah, tá. Serve? Serve. Vamos lá. Tem vários Leandra, pontos aí, né? Quando a gente vai chegando, a gente tá chegando no final e agora chegou a hora de você olhar para aquela câmera e deixar um recado para toda a galera que está nos assistindo, seja ele lojista, pessoa física mesmo, que está querendo remodular seu currículo, tá precisando de uma oportunidade, ou seja, o lojista que está precisando contratar, qual que é o recado que você deixa direcionado para aquela câmera? Certo, vamos lá. Pessoal, fico à disposição de vocês, né? Pessoa física mais voltada aí para a área de treinamento para entrevista de emprego e também a parte de consultoria de currículo, tanto reestruturação quanto iniciar um currículo do zero. Somos especializados aí também em fazer esse primeiro currículo, né, da pessoa que está querendo entrar para o mercado de trabalho. Então, pode contar com a gente, pode entrar em contato, que com certeza a gente vai ajudar. E para a pessoa jurídica, a gente está mais voltado aí para a área de recrutamento e seleção, mas também prestamos alguns outros serviços que atendem à necessidade de vocês. Então, quem quiser contratar o nosso trabalho, é só entrar em contato. A gente vai deixar o @ da Leandra aqui nos comentários, mas fala como que faz para te encontrar. Certo. Hoje a gente tem um site, tá? Quem quiser acessar é o www.impactosdt.com. Temos também o nosso... Quer que eu fale de novo? Não? Pode. Não? Temos também o WhatsApp, né? Tem um número do celular que eu vou pedir para deixar para vocês. E também através das redes sociais, que é o Instagram, temos também o Facebook. Show de bola. E agora chegou a hora do aprendizado do dia. A gente sempre termina com o principal ponto de reflexão que a gente teve. Eu queria que você começasse. Qual foi o primeiro ponto, ou o principal ponto da nossa conversa que para você ficou marcado? Em relação a esse processo de recrutamento e seleção em si, porque o que fica muito claro para a gente é que os empresários querem um candidato que atendam ele àquela necessidade de imediato, porém, a gente sabe que o processo de recrutamento e seleção em si ele é um processo bem mais amplo. Né? Se você não dá uma atenção para ele agora nesse momento, você vai ter que ter o desgaste, né, tanto financeiramente quanto pessoal ali para estar correndo atrás de outros colaboradores. Então, deixar essa ênfase aí em relação ao processo de recrutamento e seleção em si, que é primordial para esse primeiro contato aí com o novo colaborador. Show, Walter. Bom, eu reforço, né, sobre as etapas de contratação. Então, contrate devagar, demita rápido, né? Se você precisar substituir alguém do seu time, ver que não está funcionando, tome decisão rápida. Mas na hora de contratar, siga as etapas, né, que a Leandra falou. E mais importante de tudo é fazer o teste comportamental, o DISC, para que você entenda quem é a pessoa e se ela se encaixa naquela vaga que você está colocando. Além disso, o contexto, né? Todas as pessoas que trabalham na sua empresa, trabalham na sua loja, têm que saber quais são as responsabilidades e também como elas fazem para crescer dentro da sua empresa e ajudar você também a decolar com o seu negócio. Aí fica difícil, você falou todos que eu ia falar? Bom, vamos lá. Para mim, o que fica de principal ponto, né, é a questão da definição clara de vagas. Então, se você está precisando contratar alguém, determine quais são as responsabilidades dessa pessoa, deixe o melhor descrito possível essa vaga para que você encontre pessoas que se identifiquem com aquilo que você está solicitando. E não poder deixar de falar, né? Use o teste de perfil comportamental, contrate a Leandra para fazer o DISC, entenda quem você está colocando para dentro da sua empresa e entenda também se ela faz sentido para a cultura que você quer no dia a dia. Bom, acho que é isso, né, Walter? É isso, vamos ficando por aqui. Mais um episódio encerrado. Espero ter levado bastante conhecimento para vocês.
E como isso. sempre, Bora. bora decolar. Valeu. Tchau, Bora tchau. decolar.